Bom dia, a paz do Senhor Jesus, ao irmão, à irmã, à senhora, o Senhor, a criatura de Deus que assiste esta gravação que é realizada em nome do Senhor Jesus para alcançar almas para o reino dos céus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, Deus é amor, mesmo quando nós nos encontramos cegos, perdidos, mortos em pecados e delitos. O Senhor nos ama e tem o desejo de nos resgatar. E Ele nos resgata nos dando a fé em Cristo Jesus. E você que crê no Senhor, estude conosco a palavra, se alimente do Senhor para que você possa ser aperfeiçoado, aperfeiçoada, ter sua mente transformado, ter sua mente transformada para que sejamos, como está em Romanos capítulo 8, conformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é fácil, não é algo instantâneo, não é algo que acontece do dia para a noite, mas se perseverarmos em invocar o nome do Senhor e buscar a sua graça, a sua misericórdia, a sabedoria do alto, nós iremos conseguir. É fato, irmãos e irmãs, que no mundo nós temos aflições, lutas, sim, as dificuldades, elas continuam passando na nossa porta, mal-estar, problemas na saúde, lutas no casamento, na família, na vida financeira. Porém, em meio a tudo isso, nós somos mais do que vencedores, porque em Cristo Jesus nós já vencemos a morte e já vencemos este mundo caído. Devemos ser gratos por ter a salvação eterna por intermédio daquele que se entregou na cruz do Calvário, pagando o preço com o seu sangue pelas nossas vidas. O justo que se entregou pelos injustos, o santo que carregou o fardo dos pecadores. Isto é Evangelho, esta é as boas novas. Hoje nós vamos avançar no estudo, mas antes eu quero fazer uma oração junto contigo. É verdade que, ainda que eu tenha acesso a centenas de pessoas, se não milhares, por intermédio do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, dos status, mas infelizmente o mundo faz de tudo para cegá-las, para fazer com que percam o prazer nas coisas de Deus, para fazer que estejam dormindo, embriagadas por este mundo passageiro. Por isso eu apelo aqui à senhora, ao Senhor, que ama a Deus. Mostre isso com obras, orando ao Senhor, invocando o nome do Senhor, buscando o auxílio do Senhor antes de tomar qualquer escolha ou qualquer atitude, e estudando a palavra do Senhor, pois Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. São palavras do Senhor Jesus. Esse servo aqui só está aqui para expor o que Cristo ensinou. Eu, João Batista, sou apenas um membro do corpo que preciso tanto de Deus como você. Pela misericórdia, o Senhor nos deu talentos para pregarmos o Evangelho, para realizarmos cultos e reuniões para a glória do nome dEle. Porém, Cristo é o centro, Cristo é o nosso Senhor, é a Ele que nós ministramos louvor, mensagens, adorações. É a Ele que nós oramos nesse momento. Pai, Papai querido, Papai amado, o Senhor não é apenas o nosso Criador, mas é o nosso Pai Celestial. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu busco a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a vida de todas que oram comigo neste momento. O Senhor sabe a batalha interior que cada uma tem enfrentado. O Senhor sabe das aflições que cada um de nós temos enfrentado neste mundo. Eu oro ao Senhor buscando o Teu auxílio, a Tua ajuda, o Teu socorro, pedindo ao Senhor que dê ordem às
hostes dos teus anjos celestiais para trabalhar em favor de nós que em ti confiamos, que ao Senhor clamamos, pois sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, e nós declaramos o nosso amor por ti e buscamos a graça de sermos achados fiéis, dando bom testemunho e seguindo os teus passos, tomando a nossa cruz, negando o nosso ego, a vontade, a inclinação, a paixão da nossa carne e seguindo, Senhor, o teu caminho, que é o caminho, a verdade e a vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai, derrama da tua bênção, da tua graça, da tua misericórdia sobre cada um de nós. Ilumina a nossa mente para que possamos receber a revelação verdadeira do teu evangelho e sermos edificados, alimentados para crescermos em unidade com os nossos irmãos e que são membros do corpo e com o Senhor, que é o cabeça do corpo, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos avançar no estudo hoje. Hoje o Senhor tem algo que é extremamente importante que eu e você, que a amada igreja, entenda. Avançando no estudo que temos feito neste capítulo, que o Senhor nos instruiu a estudar, nós vimos até aqui a entrada do Senhor Jesus triunfal em Jerusalém, e que ele seguiu diretamente ao templo e ali ele purificou o templo, expulsando para correr os que ali vendiam e os que ali compravam. Então no versículo 13, como está aí na tela do seu celular, ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Ah, meus irmãos, como dói ler esses versículos, porque só quem já viveu em ministérios que tudo é pago, que tudo é envolto em uma oferta estipulada, tudo tem um preço financeiro para ser pago, sabe o que é estar debaixo desses salteadores, destes que dão mais ênfase ao dinheiro, a dízimos, a votos, a ofertas, do que a palavra de Deus. Sim, nós sabemos que a obra do Senhor, ela é sustentada pelos irmãos que amam o Senhor, porém nós também sabemos que a palavra de Deus não pode ser mercadejada. O objetivo das reuniões, o objetivo da casa de oração não pode ser enriquecer, e sim pregar o Evangelho e socorrer os santos necessitados, como na igreja primitiva. A casa do Senhor é chamada de casa de oração, o templo onde a igreja se reúne, ali não chamamos nem de templo, nem de tabernáculo, ali nós chamamos de casa de oração, como o Senhor tem o desejo, e não de covil de salteadores, como muitos têm transformado até nos dias atuais, denominações por aí. Continuando, versículo 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Estudamos isto no vídeo de ontem. É maravilhoso ver que da mesma forma que o Senhor agiu naquele dia dentro do templo, ele age também dentro de nós. Quando ele entra no nosso espírito para purificá-lo, ele também começa a abrir os nossos olhos, mostrando o seu caminho, que é uma porta estreita, um caminho apertado, mas que nos conduz à vida eterna e fortalece as nossas pernas para que a gente consiga seguir este caminho, para que a gente consiga correr a carreira que nos está proposta. Como você pode dar uma lida em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 23 em diante, onde o apóstolo Paulo mostra como corria
esta carreira, tudo fazendo por causa do Evangelho, pregando, instando e cuidando para praticar o que pregava também, para ele não ser desqualificado. Continuando, versículo 15 diz: Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor? Veja que mesmo o Senhor Jesus operando maravilhas, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os religiosos da época, ainda assim, cegos pelos ciúmes e pela inveja, pela avareza e pela ganância, não davam o braço a torcer, não criam, não confessavam que Jesus era o próprio Deus encarnado nesse mundo para nos resgatar. Meu Deus do céu, que o Senhor possa tirar toda a dureza do nosso coração e nos ensinar que realmente Ele já pagou o preço para nos salvar e nos ensinou o caminho que devemos seguir para a eternidade. Algo que chama muita atenção e aonde hoje eu vou encerrar a pregação é no momento a qual os principais sacerdotes viam até meninos clamando Hosana ao filho de Davi. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, no versículo 16, ele disse que isso é o cumprimento de uma profecia que você que está estudando conosco, você viu nós lendo lá em Salmos, capítulo 8, versículo 2, que isto iria acontecer, que crianças iriam entregar um perfeito louvor, crianças reconheceriam Deus na vida do Senhor Jesus, crianças adorariam a Deus por intermédio do Senhor Jesus. Irmãos, hoje, em princípio, na vida da igreja é a mesma coisa. Algumas vezes aqui no Evangelho de Mateus, o Senhor, ele diz para nós sermos que nem crianças. Ele diz que nós devemos ser que nem crianças se desejamos fazer parte do reino dos céus, se desejamos ter galardão, se desejamos ter a coroa da vida. Para entendermos melhor, eu quero ir junto com você no capítulo 18, no versículo 1 ao 3. Olha o que acontece aqui. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Veja que nesse momento os discípulos ainda eram muito carnais, estavam brigando por posição, por autoridade, vendo quem ia mandar em quem. Isso é carne, irmãos. O Senhor Jesus, para ensiná-los que nós devemos ser humildes, que nós devemos ser pessoas de bom coração, sem ignorância, sem dureza, sem maldade, sem malícia, ele disse, versículo 2, e Jesus, em azul aí na tela do seu celular, e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então veja a importância de nós, homens, mulheres, feitos na presença de Deus, nos despojarmos de tudo o que o mundo nos ensinou e nós aprendemos com o mundo, com a carne, até aqui. E sermos na presença de Deus novas criaturas, como crianças. Meditando nessa mensagem, você que me conhece sabe, né? Eu tenho agora 2 filhos muito jovens. Uma
a menina tem 7 meses, o menino tem 3 anos. E sabe, irmãos, olhando para eles, que nasceram agora no século 21, eu vejo neles a simplicidade de, por serem jovens, não serem como nós, contaminados por este mundo, cheios de maldade, malícia, lascívia, avareza. Claro, como cristãos nós lutamos contra isso, mas podemos negar que isso existe dentro de nós? Iras, mágoas, raiva, tudo isso habita nessa carne que nós devemos lutar dia após dia para estar crucificada com Cristo Jesus, para vivermos em espírito, adorando a Deus em espírito e em verdade. Mas você entende aonde o Senhor Jesus quer que eu chegue junto com você? Nós primeiro devemos reconhecer que estamos doentes, para então buscar a ajuda de um médico. Se nós não reconhecermos que estamos doentes, nós não conseguimos pedir ajuda de um médico, não temos força. Assim também o Senhor Jesus, ele só pôde manifestar esse ensinamento aos discípulos quando realmente eles demonstraram o sintoma desta doença da carne: arrogância, prepotência, maldade, querendo governar sobre os próprios irmãos. Então, assim, ele pôde mostrar qual o antídoto, qual o remédio para que possamos tanto vencer este corpo, esta carne caída, como também agradá-lo e ter a certeza que entraremos no reino dos céus, se tornando que nem uma criança na presença do Senhor Jesus. Eu dou testemunho a vocês, se eu não tivesse me tornado como criança e me colocado à disposição para aprender o evangelho verdadeiro, como hoje eu prego à senhora, como hoje eu prego ao Senhor, eu não teria tido força, eu não teria conseguido, eu tive que me despir por completo daquele velho homem para poder me revestir do novo homem, Jesus Cristo. Da mesma forma, amados irmãos, nós devemos hoje levar em consideração a verdade que tem sido pregada, para aprendermos a abrir mão do que a religiosidade, o covil de salteadores, o mundo carnal, humano nos ensinou. Nós devemos estar dispostos a abrir mão e ter a nossa mente transformada segundo a palavra de Deus. Que nem em todo esse tempo que nós estudamos a palavra, hoje nós podemos comparar, né, entre a religiosidade e os nossos estudos. Na religiosidade, nós pensávamos que ao morrer iríamos para o céu e ficar lá eternamente. Nos nossos estudos, nós temos aprendido que sim, ao morrer com Cristo, vamos ao paraíso. Mas quando Cristo, ele voltar a este mundo, nós iremos ressuscitar e iremos passar pelo tribunal de Cristo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e então cada um receberá segundo as suas obras, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. E então, como está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, nós iremos reinar com Cristo por 1000 anos, ou então como na parábola das virgens em Mateus capítulo 25, a parábola do servo bom e do servo mau, nós poderemos ser recompensados ou disciplinados. Hoje nós sabemos disso, mas se não formos que nem crianças, nós não iremos dar o braço a torcer. Nós não iremos receber, ainda que esteja na Bíblia e seja muito claro, uma vez que a gente se dedica para aprender. Outra coisa também que nós aprendemos, em contraste com a religião, na religião nós participávamos da ceia uma vez por mês.
Porém, estudando Bíblia, nós vimos que os apóstolos na igreja primitiva partiam o pão todo primeiro dia da semana. Então, nós também temos lutado para partir o pão todo primeiro dia da semana. Porém, infelizmente, alguns que nos cercam, que estão conosco, ainda não têm esta força, não saíram ainda da religiosidade para seguir ao Senhor, porque ainda não se tornaram crianças, que o Espírito Santo possa alcançá-los por intermédio da palavra de Deus. Outra coisa gritante entre a religiosidade e o estudo da palavra, na religiosidade, nós que já fizemos parte desses ministérios pentecostais, neopentecostais, são cobrados dízimo de tudo que passa nas mãos dos 10%, votos para receber bênçãos, toma lá, dá cá, pague tanto, quem dá mais vai receber bênção maior, estipulando ofertas. E hoje, estudando a palavra, o que a gente aprende? A gente aprende que a igreja primitiva, que foi construída por intermédio dos apóstolos, por intermédio do apóstolo Paulo, por intermédio do Senhor Jesus, usando esses servos de Deus. Com o apóstolo Paulo, as igrejas eram ensinadas a uma vez por semana levar em consideração a prosperidade que o Senhor deu a eles naquela semana e assim honrarem ao Senhor com uma oferta de gratidão, de amor, para ajudar os santos necessitados, para ajudar a pregação do Evangelho, para ajudar a honrar aqueles que se gastam, que recebem o encargo, o dom, o talento de Cristo para pregar a palavra verdadeira. Então, olha que diferença gritante. Porém, irmãos, nós só iremos verdadeiramente conseguir dar o braço a torcer, ter a nossa mente renovada, sermos transformados, se nos convertermos que nem crianças, se deixarmos a velha criatura religiosa morrer. E essa é a minha oração para a senhora, para o Senhor, seja aqui de Santa Bárbara, seja de outras cidades e que tenha acompanhado as pregações. Esta é a minha oração, para que a senhora e o Senhor seja acordado pelo Espírito Santo e receba a força de Deus como eu recebi, de abrir mão de toda estrutura e vida religiosa para viver estudando a palavra e se alimentando do Senhor Jesus como o pão da vida que desce do céu, que desceu do céu para nos dar a vida eterna. Hoje o nosso estudo, ele se concretiza aqui, né? Eu apenas aproveito a oportunidade, vou colocar imagens agora na tela, nessa pregação, para fazer convites à senhora e ao Senhor. Primeiramente, gostaria de lhe convidar a hoje, quarta-feira, às 7h30 a estar cultuando conosco, ali na casa de oração na rua Geraldo Ferreira Braga, 434, no bairro São Vicente, em Santa Bárbara. Teremos ali um culto de adoração, com estudo da palavra, com a busca ao reino dos céus, mostrando com obras, adorando a Deus em espírito, mas também em verdade, mostrando com obras que a nossa vida gira em torno dele e por isso não abrimos mão de congregar, de adorar ao Senhor. Temos também a reunião no domingo em 2 horários, 9h da manhã, 7h30 e sexta-feira é aqui na Casa Pastoral no bairro Santa Mônica, na rua Francisco Teixeira Fonseca, número 122, às 7h30. Lembrando que todas estas reuniões, para você que está em outra cidade,
não tem onde congregar, não vê o evangelho verdadeiro ser pregado, que você pode congregar conosco, fazer parte do corpo de Cristo conosco por intermédio do Facebook. O culto é transmitido de forma online. Todos os dias que tem reunião nesses horários, o culto ele é transmitido de forma online. Encerrando o nosso estudo, a nossa pregação hoje, eu quero mostrar a você esta mensagem aonde quebranta o seu coração a ter o encargo e a preocupação com a obra do Senhor e os seus servos, porque só assim temos força para avançar. Não é fácil pregar a verdade nesse mundo onde jaz o maligno. Eu mesmo, alguns me conhecem, outra época estava embriagado e cego na religiosidade. E eu confesso aos irmãos, naquela época era tudo muito fácil. Quando falávamos de donativos por intermédio de promessas humanas, promessas, posso dizer até mesmo falsas, porque hoje eu sei que na palavra de Deus não é daquela forma, as pessoas, por interesse, davam, contribuíam, até mesmo instantaneamente. Hoje, voltando a ser criança, pregando o evangelho sem maldade, sem malícia, sem fermentação, a pura palavra de Deus, mostramos também a necessidade que temos, porém, infelizmente, a dificuldade ela se torna muito maior por ser algo genuíno e verdadeiro que agrada ao nosso Deus. Podemos ver em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12, o ensinamento do apóstolo Paulo para a amada igreja que está firmada na verdade. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Isto daqui na vida prática da igreja é muito importante e se torna fácil de compreender para mim, que sou usado pelo Senhor para pregar o Evangelho. Nós vemos a diferença entre outra hora, quando pregávamos apenas coisas doces, manipulávamos, adulterávamos. Claro que era por falta de conhecimento, como havíamos sido ensinados, mas adulterávamos a palavra apenas para mercadejá-la e prometer bênçãos ao povo sem conhecer profundamente, e éramos muito melhor aceitos, muito mais amados, muito mais recompensados do que pregando hoje a verdade. Isso eu digo diante dos homens, não diante de Deus, porque diante de Deus, hoje eu sei o que é sentir e ouvir o seu Espírito Santo falando comigo todos os momentos. Porém, diante dos homens, há esta dificuldade no Evangelho verdadeiro, acatar com apreço aqueles que trabalham entre os irmãos, presidem no Senhor, admoestando e ensinando. Mas é um mandamento do Novo Testamento para a igreja verdadeira, que todos possam, assim como recebem as pregações que temos entregado no Novo Testamento, possam também receber essa pregação, aonde faz com que você tenha o encargo de se preocupar com aquele que o Senhor tem usado para te ensinar a verdade, pois ele abre mão de viver uma vida de empresário, uma vida envolvido no mundo, para ter tempo para se gastar para a igreja, para a palavra de Deus. A Bíblia ainda diz que devemos ter a estes que presidem no Senhor com amor em máxima consideração, ou seja, devemos considerar mais eles do que o presidente da República.
devemos considerar mais eles do que um médico particular, devemos considerar mais eles do que as coisas carnais, mundanas, né? Um ídolo, um cantor, um ator de televisão. Devemos considerar mais aqueles que o Espírito Santo usa para nos edificar por causa do trabalho que realizam. E no final, e não menos importante, diz: vivei em paz uns com os outros. Ou seja, alguns, além de não ter apreço, amor por aqueles que presidem no Senhor, de não os levarem em máxima consideração, ainda vivem em pé de guerra, por qualquer motivo, por qualquer palavra que não vai de encontro com o que a pessoa deseja ouvir. Já é um motivo para fechar a cara, para se afastar, para até mesmo falar mal do presbítero, do pregador, porque magoou a sua carne e a pessoa não consegue entender que foi chamada para servir a Deus no Espírito, porque a carne não consegue servir a Deus, a carne não herda o reino de Deus, né? Coisas que devemos muitas vezes colocar na balança. Quantas vezes já não fomos magoados, né? Por pai, por mãe, por marido, por esposa, por filhos. E aí quando vem alguém pregar o evangelho, nos ensinar algo correto, nós vamos deixar uma raiz de amargura, nos afastar da vida da igreja, nos afastar de honrar o Senhor Jesus, honrando seus servos que presidem, que trabalham, que são escravos dele com amor e com alegria. Que o Espírito Santo possa edificar a todos os irmãos. E se você pode, nesse mês de setembro, nos ajudar a fechar o mês no azul, continuar pregando o Evangelho da verdade, aonde você estiver, você pode fazer uma oferta de amor, né? Talvez você seja uma pessoa assídua, que tenha acompanhado as pregações, e eu posso falar para você neste dia 21 de setembro, ao João Miguel. 21 de setembro, né? Temos aí pregado o Evangelho, temos aí falado às pessoas que podem contribuir, mas na realidade, até hoje, irmãos, a não ser um casal, até hoje ninguém teve a força para fazer ofertas de amor. Que o Espírito Santo possa quebrantar o seu coração e você possa fazer uma oferta nos ajudando a pagar os débitos deste mês e poder prosseguir pregando o Evangelho, podermos estruturar a pregação da verdade, não mercadejando o Evangelho. É diferente eu pedir a sua contribuição voluntária, de amor, sem estipular valores, sem cobrar por bênçãos ou por pregações. É diferente, apenas lhe ensinando que o Senhor Jesus, ele conta com você para que os servos dele possam concluir o ministério, a pregação, o projeto, o propósito de Deus sobre as nossas vidas nessa geração. Que Deus te abençoe, te guarde, que o Espírito Santo ilumine a sua vida. Em nome do Senhor Jesus.